encaminhados à mesa para que o professor mestre Elcio Arruda possa responder. Eu só solicito que os senhores o façam por escrito, em letra, de forma ou de imprensa, preferencialmente, porque o presidente da mesa não tem nenhuma vocação para farmacêutico ou calculista de farmácia. Atendendo a uma recomendação de Sua Excelência, doutor Juliano de Oliveira Leonel, tido como defensor público do Estado do Piauí, oficiante junto à peretícia na primeira vara do Tribunal do Júri em Capivari de Teresina, as intervenções serão alternadas. Primeiro, o membro da Advocacia da União, doutor Marcos Augusto de Carvalho Lopes, fará uma intervenção por 1 minuto e meio. Em seguida, o professor mestre Elcio Arruda responderá, fará suas ponderações em 2 minutos e meio. Será uma espécie de ping-pong jurídico. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar a mesa do professor Cláudio, representante aqui do Judiciário, membros da magistratura, membros do Ministério Público, colegas de carreira, procuradores federais, delegados federais, delegados civis, colegas, alunos, estudantes, como eu continuo estudante, por isso que chamo colegas. Alguns estão aqui sob pressão, obviamente eu como professor disse que se não viesse era meio ponto a menos, então isso é uma confissão espontânea, né? Mas agradeço o convite da Justiça Federal para compor essa mesa, porque esse tipo de debate engrandece os nossos conhecimentos. E queria aqui dar um enfoque rápido, aproveitando e ampliando a questão do debate elencado pelo excelente doutor juiz Elcio. Queria só que ele fizesse um enfoque, porque ouve-se muito na imprensa a questão da prisão. Recentemente, na nossa capital, tivemos até um debate sobre isso, que isso deixou até um pouco assustador, porque não queremos confrontar poderes nem nenhum órgão, mas se ouve muito a máxima de que a polícia prende e a justiça solta. Isso para nós, que trabalhamos com direito processual, nos causa uma certa desconforto, porque as prisões que se está pré-estabelecidas por meio de imprensa são as prisões cautelares. Pessoal, só a título de esclarecimento, a única prisão cautelar em que o juiz não participa é a prisão em flagrante. Então, essa máxima não existe. A prisão, o juiz manda prender e manda soltar nas prisões cautelares, né? E aí, eu gostaria do enfoque que fosse colocado aqui pelo nosso debatedor, porque frontalmente não foi, a reforma foi omissa em alguns pontos, ela avançou em 2 pontos, que foi a motivação da prisão de pronúncia e a prisão de sentença de primeiro grau, mas ela não regulamentou de forma mais detalhada as nossas prisões cautelares, a subsistência das prisões cautelares, as necessidades dele como magistrado tem condições de defender ou não a própria prisão preventiva, que hoje é o marco da prisão cautelar.
Poder Geral de Cautela impõe que, antes do trânsito em julgado de qualquer decisão condenatória, o juiz só possa determinar o recolhimento prévio se houver motivos aptos a tanto. Prisão preventiva de 312, prisão temporária também ainda vigora. A prisão temporária, evidentemente, que muitas vezes, ao invés dela ser decretada, muito sérias as provas suficientes, nós devemos partir para uma prisão preventiva. Mas o foco que me parece muito claro é que a prisão cautelar não possa ser, não é uma regra. Ela existe para cautelar a sociedade em determinadas circunstâncias em que o agente pode voltar a cometer infrações penais, estar contra a instrução processual. E mais um ponto também que eu acho muito interessante, eu gostaria de referir rapidamente, seria a respeito da sentença condenatória por si, independentemente dos pressupostos da prisão preventiva. O artigo 387, parágrafo 1. A condenação do agente por si, em primeira instância, ele sujeito a recurso ético condenatório, ela autorizaria o recolhimento dele? O artigo 387, parágrafo 1 diz que não. E, evidentemente, não vai autorizar se ele tiver algum benefício, vai cumprir a regime aberto, a previsão substitutiva. Mas então o regime semi-aberto não tem os pressupostos da preventiva. Na sistemática brasileira, nós não podemos hoje decretar rigorosamente, mas nós temos que proteger a experiência alienígena. Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, na França, a prisão, a sentença condenatória de primeiro grau por si, se não institui benefício para o agente, ela autoriza a constrição cautelar. Por quê? Cautelar, porque tem trânsito. Mas, concluindo, eu acredito que dentro do Poder Geral de Cautela é possível, sim, ao juiz, desde que fundamentadamente decrete uma prisão cautelar, mantendo o flagrante, decretando medidas misturadas sobre a prisão temporária, decretando a prisão preventiva. O que nós não podemos, e me parece muito clara a situação, é aceitar, todos nós operadores do direito, aceitar como fossem verdades absolutas, decisões, enunciados e súmulas ditadas ou ditados no conforto de gabinetes desconhecedores da realidade dos fatos e, muitas vezes, em algumas situações, por moralistas de gabinete. Então, é esse tipo de debate. Não sei se contribuir. Tem a palavra o defensor público Juliano de Oliveira Del para a sua intervenção. Bom dia a todos. Inicialmente gostaria de agradecer também a sessão judiciária pelo convite, na pessoa do Dr. Geraldo Magela e do Dr. Erivaldo. Sinto-me honrado poder participar dessa seleta mesa e ter aprendido muito hoje com o professor Elcio. Queria que, antes de mais nada, falar para o professor Elcio que eu já o acompanhava do boletim do IBCCRIM. Sou assinante, sou um divulgador fervoroso, que acredita que é um instituto sério, que procura discutir as ciências criminais do Brasil com fundamentação científica, acima de tudo, isso é importante. Eu já conheci alguns artigos do professor e queria parabenizar e externar que hoje, portanto, estou realizando esse meu sonho de conhecer pessoalmente. Acima de tudo, o artigo que Vossa Excelência escreveu acerca da intervenção mínima, onde se propõe uma discussão muito interessante do boletim de novembro de 2008 passado. O Dr. Elcio começou a sua fala e eu estava aqui a me lembrar de um livro do professor argentino Jacobucci, com autoria com Luiz Flávio Gomes, onde se discute se o nosso direito penal está vivendo uma crise ou se ele está vivendo um apogeu. Apesar de serem expressões que, numa primeira visão, se repetem, os doutrinadores concluem que, na verdade, as duas realidades estão acontecendo. O direito penal está em crise e, ao mesmo tempo, está vivendo o seu franco apogeu. E assim concluem os doutrinadores aqui citados.
O direito penal do professor está em crise, da intervenção mínima, mas o direito penal do legislador está vivendo o seu apogeu, porque nunca se legislou tanto no mundo acerca de direito penal e processo penal. E dentro desse contexto, o professor aqui elencou os motivos dessa inflação legislativa.